Boa noite, boa noite. Que privilégio estar aqui com você nesta segunda-feira. Nossa, mãe, hoje já é dia 8 de abril, hein? Privilégio estar aqui com sensacional. Um privilégio a gente poder falar de um tema tão importante que é a nossa identidade. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje o papo vai ser muito bacana, porque eu tenho aqui uma convidada muito especial, a mulher da minha vida, a minha parceira de vida, a dona Juliana Lima. Seja bem-vinda, meu amor. Tudo bem aí? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Prazer em falar aqui com vocês hoje. Prazer, é sempre bom levar conhecimento, né, amore? A gente que tem esse propósito de vida, né? Demais. Bom demais, bom demais. E, amor, hoje eu queria começar falando um pouquinho sobre algo que nos impactou muito alguns anos atrás, não é? Que é a questão da identidade, né? A Gil e eu, para quem não nos conhece, nós estamos casados há 21, amor? 22. Vamos fazer 22? Sim, dia 27 e 22. Daqui, exatamente. Então, 21 agora, daqui a alguns dias, fazemos 22 anos de casado. E alguns anos atrás, a Gil, ela teve uma virada de chave. Eu quero deixar ela contar um pouquinho sobre como foi, né? Primeiro, amor, o que te despertou, né? O começar, o buscar a sua real identidade, viver a sua real identidade. O que fez? Como que foi para você lá naquele começo? Conta, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho da sua área para quem não te conhece e conta um pouquinho aí da nossa história. Eu sou a Juliana Lima, eu sou esposa de Ismael, mãe do Nicolas e da Liz. Eu sou nascida no interior de São Paulo, Botucatu, e me formei aqui, né? Sou enfermeira de formação. E logo que eu me formei, eu já fui trabalhar em São Paulo, né? Ismael já morava lá, né? E acabei que minha primeira oportunidade de emprego já foi em São Paulo, na área hospitalar, que amo, né? Então, minha vida inteira foi essa área, né? E no decorrer dos anos, fui fazendo algumas especializações e hoje eu atuo também como coach, né? Não só de profissionais da saúde, no foco profissionais da saúde, mulheres, né? Esse é meu principal aí objetivo. Meu propósito é cuidar de vidas e transformar destinos, né? Então, essa que é a mudança de chave aí que teve. E, como eu falei, né? Eu morava no interior, mudei para São Paulo, caipira, morando em São Paulo. Nós mudamos em 2001. Nos casamos em 2002, no comecinho de 2002, né? Agora faremos 22 anos de casados. E eu sempre fui uma pessoa, assim, super dedicada, né, aos estudos, super dedicada ao trabalho, né? Sempre trabalhei em grandes hospitais em São Paulo, sempre na área de... Começava como assistencial, ia sendo promovido, né, para cargos de liderança. Então, a maior atuação foi na liderança, né, de equipes. E assim fui caminhando até que chegou um certo momento da minha vida, né, que eu comecei a trabalhar num hospital e, para minha grande surpresa e surpresa negativa, eu fui desligada. A primeira vez na vida que foi desligada. A minha esposa é estável, perfil comportamental, quem sabe um pouquinho, né? Eu sou dominante influente e a Gil é estável. O ser desligado para um estável, principalmente a única vez na vida, foi um choque, não foi, amor? Exatamente. Foi aí que tudo começou, né? Porque eu sempre me destaquei nos lugares que eu tinha passado, recebi várias promoções, premiações, né? Ganhei pós-graduação, ganhei viagens para melhor funcionária nas instituições que eu trabalhei. Então, assim, sempre tive um prêmio de reconhecimento, de promoções internas. E quando chegou neste momento, foi um choque muito grande. Né? O que aconteceu?
E foi assim, justamente no momento mais alto da minha carreira. Então vieram vários questionamentos, não só o fato de ser desligada, né, mas o porquê. E foi aí que eu comecei a iniciar a autorreflexão. O que tinha acontecido? Por que tinha acontecido? O que eu tinha feito de errado? E logo em seguida, né, eu voltei no mercado de trabalho, voltei trabalhando num grande hospital, e eu trabalhava muito longe de casa, né? Em São Paulo, 50 quilômetros é muito grande a distância, né? Então eram horas no trânsito. Só um detalhe, né, More? Aí, nesse episódio que você está contando, a gente já está falando aí de 15, 16 anos de casado, né? Já passou aí uma longa história juntos, né? Exatamente. E aí foi que eu demorava muitas horas no trânsito. E eu começava a ouvir lives, comecei a aproveitar esse tempo para estudar, para meditar, né? E acabei pegando gosto por lives. Eu sigo vários profissionais aí do mercado digital, liderança, né? Gostava de ouvir podcast e comecei a ouvir alguns líderes aí do mercado e de repente eu cheguei no Paulo Vieira, né? Eu já tinha ouvido falar no Paulo Vieira, já tinha alguns livros do Paulo Vieira dentro de casa, mas eu nunca tinha lido, né? Amo ler e simplesmente estava lá na prateleira amarelo. Eu tenho esse livro até hoje, né? Eu não dou, não empresto, porque foi o primeiro, né? Foi o primeiro, né? Eu falo que esse aí vai ficar guardado para a gente contar a história, né? E eu comecei a ouvir sobre as histórias que o Paulo Vieira contava, né? Alguns depoimentos, alguns testemunhos de famílias mesmo que passaram por esse processo de transformação com o coaching. E aí eu comecei a ver assim que aquelas pessoas falavam e eu via muita verdade no que as pessoas falavam, né? Eu fiquei assim muito entusiasmada. Eu falava assim, gente, não é possível que isso seja mentira. Eu via assim a alegria, a restauração de famílias, muitas coisas que eu queria experimentar. Falei, gente, não é possível. Eu quero essa vida. Comecei a refletir um monte de coisa, né? Que eu comecei a trabalhar, eu fui crescendo na carreira, porque nesse momento, né, do top da minha carreira, eu ser desligada, por que aquilo aconteceu, e eu comecei a ver que as pessoas passavam por situações parecidas com a minha, e depois desse processo do coach, de autoconhecimento, elas tiveram uma mudança muito grande nas suas vidas, e eu queria experimentar. Aí eu comecei a ouvir o Paulo Vieira falar, comecei a ler o livro, aí eu vi O Poder da Ação, que estava lá em casa, né? Que era bem velhinho, estava empoeirado, as páginas amarelas. Nem tenho ele aqui agora para mostrar, mas acho que é interessante a gente mostrar isso, né, Mori? Na próxima eu mostro. Tá? Ele está por aqui, mas está no armário lá fora. Para as pessoas, né? E aí eu comecei a ler O Poder da Ação. E uma das coisas que eu gosto muito do livro do Paulo é que ele faz, né? Ele fala da teoria e ele coloca as ferramentas para você praticar. E aí eu comecei a ler e tal. Aí chegou um dia que eu estava voltando do trabalho, né? Eu já estava começando a pensar né, sobre aquelas falas, aqueles depoimentos. Comecei a refletir sobre a minha vida, né? Sobre a situação que nós vivíamos enquanto família, em relação aos nossos filhos, aos nossos trabalhos, aos nossos projetos de vida. Comecei a pensar muita coisa, como uma boa estável, né? Pensar, e eu falava assim, gente, eu quero uma vida dessa para mim, né? E eu acho que eu posso mais. E aí foi quando um dia Ismael parou e me perguntou, né, se estava acontecendo alguma coisa, porque ele estava percebendo que eu estava um pouco diferente, que eu estava com uns pensamentos diferentes, né? E aí eu falei, não, é que eu estou lendo o livro do Paulo Vieira, estou ouvindo as lives do Paulo Vieira e está me abrindo a mente. Eu quero fazer algo diferente para nós. Eu acho que nós podemos muito mais, né? Você tem o doutorado, você trabalhou
muitos anos no Mackenzie, né, dar aula em vários lugares. E aí eu falei assim, e eu também, né, tenho uma grande experiência, são 22 anos na área hospitalar, somente, eu posso falar que a minha grande parte é hospitalar, né, então eu nem considero as outras áreas, porque foram pouco tempo que eu atuei fora do hospital, mas a maioria foi dentro do hospital, e eu falei assim, a gente pode muito mais, ajudar muito mais pessoas. E eu acho que é possível essa transformação na nossa família, né? E aí comecei a refletir e falei assim, eu quero ir no curso, você quer ir comigo? Aí ele falou, que curso é esse? Eu sabia que Ismael não iria se eu falasse, né? Como todo Cético, dominante, cético. Como todo dominante, cético. e eu sabia que ele não iria, porque era uma imersão e eu queria participar dessa imersão. Aí ele pegou, pensou e falou, não, vou, mas o que que é? Quando é? Eu falei, não vou falar nada, eu quero que você vá comigo e ponto final. E aí eu comprei, né, dei de presente para ele o método CIS, que é o maior treinamento de inteligência emocional do país, né, que é com o Paulo Vieira, e nós participamos dessa imersão, né? São 4 dias intensos, e eu indico aqui, né? Se vocês puderem, é muito válido participar dessa imersão, é muito válido, gente, abre muito a mente da gente, foi o nosso pontapé inicial, né? Eu falo que ali começou. E mais do que isso, né? Se você está me assistindo aqui, tiver interesse de ir no método do CIS, me chama aqui no privado, porque normalmente nós estamos no método CIS várias vezes e a gente leva um grupo conosco, então você pode ir conosco se quiser. Saber mais detalhes, me chame, depois eu chamo a Gil. Então, assim, a gente foi nesse método CIS, super indico, e lá foi nosso pontapé inicial, lá que começamos, né? Que começou a nossa reflexão sobre quais eram os comportamentos que a gente repetia, né? Que a gente fala repetição de padrão, o que a gente trazia, né? Da nossa família. Lá a gente viu, né? Crenças, várias coisas. Voltou, mãe? Voltou? Amor, não estou te ouvindo. Eu estou deixando você na tela toda, pode continuar que eu estou aqui. E lá nós tivemos contato com várias ferramentas que aí, pum, explodiu a nossa mente, né? A gente saiu de lá, assim, com muita vontade, né, dessa transformação, revimos muitas coisas que a gente fazia que não estava legal, né, que sentimentos, né, repetições de padrões, várias coisas que a gente fazia e que a gente não tinha ciência disso, né, a gente não tinha conhecimento. Inclusive com os nossos filhos, né, amor? Exatamente. E até chegar nesse local, nesse momento da nossa vida de casal, profissional, porque até então o nosso profissional estava bacana, a Gil estava numa grande gestão de um grande hospital, eu estava gerindo também uma grande universidade, ou seja, estava um momento profissional bacana. Só que esse explodir da mente, né, nos trouxe ciência e consciência, inclusive, com relação aos nossos filhos, principalmente, né, amor? Exatamente. Tanto que no dia que a gente chegou, né, do método CIS, ele terminou numa segunda-feira, né, às 7 horas da manhã, e é isso mesmo. A gente passou a madrugada inteira no evento. Quando a gente chegou em casa, e a gente estava conversando já com nossos filhos, que a gente participaria de uma imersão, que ficaríamos 4 dias sem vê-los, né, porque a gente saía de manhã, voltava à noite, eles já estavam dormindo, e a gente explicou isso para eles. E no dia que a gente terminou o curso, nós aplicamos uma única ferramenta, né, que aprendemos lá no método CIS, e foi assim a transformação, né? Houve um quebrantar, né, nosso, dos dois, assim, foi um momento muito lindo, foi assim um momento de muita dor, de muito choro,
mas foi assim um momento de mudança da nossa relação com os nossos filhos. E assim, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas o que vocês faziam de tão grave? Não, não é questão de fazer coisas graves ou não, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, acho que Ismael vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas toda a comunicação, né, que a gente recebe, essa comunicação gera um pensamento, né? Esse pensamento vai gerar um sentimento e vai ficar uma marquinha lá dentro da gente, né? Que a gente fala isso sobre crenças, formações de crenças. E muitas vezes a gente tem algumas atitudes, não interessa se ela é positiva ou ela é negativa, né? Essa comunicação, às vezes a gente passa uma comunicação positiva e o sentimento que gera nos nossos filhos pode ser um pensamento negativo, né? O sentimento vai gerar, vai ser negativo, né? E por que eu tô falando isso? Porque eu comecei a entender várias coisas depois disso. E como eu falei, né, eu sou do interior, meu pai, minha mãe, né, nasceram todos aqui no interior de São Paulo. Eu sou a caçula de 2 irmãs, né? Nós 3 somos enfermeiras, nós 3 somos acupunturistas. E meu pai, assim, carinhosamente, ele falava assim, quando me apresentava, né, para os amigos e tal, ele falava assim, essa aqui é a raspa do tacho. Ele sempre brincou com essa fala, né? Essa daqui é a raspa do tacho, porque eu sou a caçula, né, das irmãs. E isso meu pai sempre falou, assim, com o maior amor do mundo. Quem conhece meu pai sabe, né, que ele é um amor em pessoa. Mas quando ele falava isso, gerava um pensamento muito ruim na minha cabeça. Eu falava assim, nossa, eu sou a raspa do tacho, eu sou pior que as minhas irmãs, eu me achava inferior às minhas irmãs, né? E aí eu vivia a minha vida inteira, não de consciente, né? Mas eu fazia as minhas coisas, eu fazia para quê? Para me destacar, porque se eu era a raspa do tacho, se eu não era importante, se eu não era se eu era inferior às minhas irmãs, eu tinha que me destacar. Qual foi a forma de eu usar isso? Estudando, trabalhando, me destacando nas grandes instituições, né? E quando cheguei no pico alto do meu profissional, o que aconteceu? Eu me sabotei. Por quê? Porque a gente faz promessas, a gente faz coisas como que eu falo isso? A gente acaba prometendo coisas para a gente mesma, só que por um motivo errado, né? Porque eu não precisava provar nada para ninguém, né? Porque minhas irmãs, elas têm as qualidades dela, assim como eu também tenho. Cada uma é diferente, cada uma tem as suas habilidades, cada uma tem as suas oportunidades, e eu não precisava disso, né? E quando eu cheguei no meu ponto máximo, o que eu faço? Eu me saboto. E é isso que a vida da gente faz, né? Mudança, a gente vive nesse ciclo, até a gente entender como que nós funcionamos. Então, eu falo assim, eu gosto muito de falar sobre identidade, porque eu aprendi, né? Quem eu sou. Antes eu sabia o que, assim, eu precisava fazer, né? Eu precisava mostrar, eu precisava fazer para mostrar o meu valor. Hoje não. Hoje eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou, não é porque se eu sou enfermeira no hospital X, eu não vou ser melhor que minhas irmãs. Pelo contrário, né? Isso não mede aquilo que eu sou. Então, por isso que eu falo, né? A identidade, ela é a base da pirâmide do indivíduo, é a nossa base. Não é o nosso valor não está baseado naquilo que a gente faz, mas naquilo que a gente é. E tem uma pesquisa interessante, sabe, Ismael, que eu sempre gosto de trazer isso, né? Que 95% das pessoas, elas se sentem inferiores, né? Sim. 95% das pessoas, elas se sentem inferiores. Esse é um dado, amor, esse é um dado muito, muito intenso. Uhum. Porque 95% das pessoas se sentirem inferiores, isso quer dizer que na sua casa, onde você está inserido agora, nesse momento, talvez você esteja aí com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, pelo menos, se tiver uma casa de 4 pessoas, 3 têm esse sentimento. Olha isso, gente. Na sua empresa, imagine os seus colaboradores tendo o sentimento
de inferioridade. Exatamente. E assim, a maneira como a gente se sente vai definir se a gente vai ter sucesso ou fracasso na nossa vida, né? Porque a identidade é essa base. Quem eu sou vai determinar o restante, né? O que eu vou fazer, qual que é o meu propósito. Hoje a gente vê muito falar sobre propósito. Ah, você tem que buscar o seu propósito, você tem que buscar o seu propósito, mas você não busca o propósito, o seu propósito está dentro de você. Se você não sabe quem você é, você não tem como falar, ah, eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer aquilo que, baseado naquilo que eu sou, né? E às vezes a gente olha nas redes sociais, né? Eu brinco que a pirâmide é invertida. Porque hoje você tem que ter, né? Você tem que fazer, você tem que ter, então você tem que ter dinheiro, você tem que ter casa, você tem que ter um monte de coisa para mostrar o seu valor, né? Mas não é. A pirâmide é totalmente ao contrário, né? Você precisa ser primeiro, para depois fazer, né? E aí vem o propósito. Primeiro eu sou, depois eu faço. E quando a gente entende isso, né? Quando a gente entende o real sentido de quem eu sou, menos necessidade de comparar com outro eu tenho. Então, às vezes, as pessoas falam assim, ah, meu propósito, ela começa a ver a rede social, ela começa a olhar as pessoas, ela começa a ficar naquele sentimento, ah, eu preciso fazer isso, ó, a pessoa está fazendo, está dando certo, ela se compara, ela quer fazer igual, ela quer fazer melhor, mas ela quer fazer o que a outra está fazendo, comparação, né? Eu quero ter porque a pessoa tem, e ela esquece de olhar para si, ela esquece de olhar para ela, né? Sendo que a coisa mais importante é você. Eu faço uma mentoria, né, de identidade, né, identifique-se, né, autenticidade, clareza, né, autenticidade, gente, autenticidade. Eu tenho que ser autêntica, eu tenho que ser eu com as minhas qualidades, com os meus defeitos, com as minhas oportunidades. Quem eu sou única. Quando lá na Bíblia fala assim, né, que Deus ele nos criou de forma maravilhosa, única, né? Nós somos exclusivos. Pensando em 8 bilhões de seres humanos, não tem ninguém igual a você, nem mesmo gêmeos univitelinos, são diferentes. Então a gente não tem que comparar com o outro, a gente tem que ser o que a gente é, né? Então eu gosto muito de falar sobre identidade. E isso foi assim o que começou a nossa mudança dentro de casa, né? Saber quem nós somos, saber qual que era o nosso propósito, né? E a gente trabalha isso com o Nicolas e com a Liz diariamente, né? Trazendo à memória, assim, sempre quem vocês são e não como a gente fazia antigamente, né? A gente não tinha esse conhecimento, a própria orientação, a própria o cuidado com eles era diferente, né? A gente não sabia, não tinha conhecimento, então a forma de comunicar, como você entende, né? Como você se comporta, qual é o seu perfil comportamental, muda a comunicação, muda o jeito que você fala, né? Nós temos 2 filhos que nasceram no mesmo dia, inclusive amanhã é aniversário dos 2, né? 9 de abril, só que eles são 2 anos de diferença, um menino e uma menina, então, assim, eles são diferentes em tudo, em comportamento, em gênero, né? Em tudo, eles são completamente diferentes. Mas a forma que eu falo com o Nicolas não pode ser igual a forma que eu falo com a Liz, né? Então a gente aprendeu isso e com certeza grandes ganhos nós tivemos na nossa vida, né? E quando a gente começa a conhecer mais sobre nós, eu falo que eu uso uma frase assim, né? Que o conhecimento liberta, mas o conhecimento transforma, porque ele transforma você e transforma as pessoas que estão ao seu lado, porque a gente passa a falar de forma diferente, a gente passa a conhecer como a pessoa do nosso lado, né, reage, age. Então muda relacionamentos, muda nosso perfil, né, na empresa, muda tudo, muda tudo, né? Porque você sabe o que te move, quais são as suas habilidades, suas oportunidades. Isso abre gente, um leque de oportunidades. A gente saber onde que a gente não funciona direito, onde que a gente funciona muito bem.
isso muda tudo, até cargos, né, que a gente assume, funções que a gente assume dentro da minha empresa muda, porque o seu perfil às vezes não bate com aquela função e muitas vezes você acaba indo mal, não se adequa, não se adapta àquela função. E quando você se conhece, você, né, é realocada, colocada em funções que você tem habilidade. Então, isso eu falo, conhecimento liberta, mas o autoconhecimento transforma tudo, transforma seu jeito de conversar com as pessoas, transforma o jeito de você, como você vê o outro, transforma o jeito que você se olha, melhora tudo, né? Então, é muito importante a gente falar sobre esse tema. E eu vejo, assim, sabe, Ismael, quantas pessoas ao nosso lado que não sabem quem são, né? E tem sofrimentos, assim, tremendos, né? A gente vivia, não vou falar que a gente vivia mal, não, né? Para nós estava tudo ótimo. Eu estava num grande hospital, numa função excelente, Ismael também, as crianças super bem, né? Isso não é problema, porque às vezes a gente fala assim, nossa, vocês deviam estar super mal. Não era questão de estar mal, não. É questão que a gente não tinha conhecimento, não tinha clareza, né? E uma das primeiras ferramentas, né, que mudou, eu falo, essa ferramenta é básica, é simples e mudou a nossa vida. Profunda. É o MAS. Muitas pessoas já ouviram falar, né? O mapa da Autoavaliação sistêmica. Autoavaliação sistêmica, onde você dá uma nota baseada nas suas 11 áreas da sua vida, né? Você coloca uma nota baseada em alguns critérios. Quando eu fiz esse mapa, foi onde eu falei, meu Deus, a única coisa que estava boa na minha vida era o profissional, né? E aí eu falava assim, gente, minha roda realmente não roda, é uma roda totalmente estrambólica, nem sei quantos lados ela tinha, mas ela não rodava. E eu não tinha noção disso, né? Porque eu não parava para refletir sobre o meu espiritual. Para mim estava ótimo, não estava. Eu olhava para os meus filhos, estava ótimo, não estava. O social, não estava. A saúde, eu cuidava de pessoas e não cuidava de mim, né? Relacionamento, a gente não tinha tempo para nós dois, né? E outras coisas mais, né? Profissional, estava ótimo, mas intelectual também estava bom, né? Financeiro, gastava sem limites, né? E, enfim, emocional, não estava bom, né? Então, nos critérios, que a gente tem os critérios para a gente avaliar, não é simplesmente a gente achar da cabeça, né? A gente faz essa avaliação, é uma ferramenta séria, né? Que tem critérios para a gente pontuar. E quando eu olhei para aquilo, eu falei, gente, minha vida está uma porcaria e eu preciso começar agora. Então, eu falo assim, os passos, né, Ismael? A gente fala, né? Você ter clareza de onde você está, né? Como está a sua vida, você tomar a decisão e ação. Não tem outro caminho, né? Mas sabe, amor, que isso que você está falando é extremamente importante, mas por que a gente... esse é o ponto, né? Teoricamente, para a gente, estava tudo bom, tudo maravilhoso. Mas o que acontece que a gente simplesmente deixava a vida se levar? É porque muitas vezes a gente não queria dar o primeiro passo para ficar vulnerável. Uhum. A gente não queria parar para pensar sobre, porque às vezes dói cair, a realidade chegar. Às vezes machuca você ver que, caraca, eu tô até aqui e tô fazendo isso errado até agora, né? Mas uma coisa que é importante a gente ter em mente é que o nosso passado, ele é capaz de definir apenas o nosso presente. O nosso passado não define como vai ser o nosso futuro, como vai ser a terça-feira, amanhã. Então, essa clareza, né, é uma promessa para a nossa vida, porque ela nos mostra que se a gente decidir olhar para dentro com sinceridade e trazer intencionalidade para as coisas que a gente faz na vida, nós teremos muito mais clareza e aí sim podemos começar a trabalhar a nossa identidade. Faz sentido?
Com certeza. E sabe, um livro que eu vou indicar, primeiro livro que vocês leiam, né? Se vocês quiserem iniciar nesse processo, né? Que é o pequenininho do Paulo Vieira, né? O Poder da Autorresponsabilidade. Quando Sim. você entende, né, da responsabilidade, porque muitas vezes aconteceram coisas na minha vida, na nossa vida, que a culpa era do outro, né? Sempre, a culpa não é minha, a culpa não fui eu que não tomei decisão, mas quando você entende, né, sobre a autorresponsabilidade, que a gente tem responsabilidade, sim, no relacionamento, quem que toma a decisão? É o casal, não pode ser um, né? E quando não toma decisão e você não fala nada, eu sou estável, né? Dificilmente falo. E isso trouxe várias consequências na nossa vida, né? Em várias partes. Por quê? Porque eu não entendia como o Ismael funcionava, Ismael não entendia como eu funcionava, né? Então, depois disso, a gente começou, muitas coisas vieram à tona, muitas coisas nós entendemos onde falhamos, né? A gente traz várias lições, né, do passado, e acho que é isso que a gente tem que Ismael falou uma coisa séria, né? No passado ele não pode tomar conta daqui do nosso futuro, né? É importante a gente saber onde que a gente errou, aprendeu com ele e a nossa responsabilidade em relação ao erro, né? Não é culpa do outro, é minha. A responsabilidade é minha. Então, entender da autorresponsabilidade, eu indico ler esse livro. Ele é pequenininho, bem pequenininho, fácil de ler. A gente entende muitas coisas na nossa vida e a gente começa a querer, né? A olhar para si, olhar e querer a mudança. Foi assim que começou. É claro que nós estamos longe de onde a gente quer chegar, né? Nós estamos nessa batalha, nessa luta, nessa jornada. É uma jornada sem fim, né? Eu É acho que uma o jornada, autoconhecimento... exatamente. É uma jornada, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Exatamente. Mas, assim, os ganhos foram gigantes. Os ganhos foram gigantes. Não dá nem para mensurar, né? E quando Acho a que gente fala... More, a gente estava conversando esses dias e uma coisa você falou que foi bastante importante, né? Que de tudo que a gente viveu esses últimos anos, a principal coisa foi recuperar a nossa família, né? Exatamente. Se a Isso gente foi... continuasse no ritmo que nós estávamos, provavelmente nós não teríamos o relacionamento que temos hoje entre a gente, principalmente com os nossos filhos, né? Com certeza, né? E eu falo muito isso, né? O foco nosso é em relação ao espiritual, né? Nosso comprometimento com a nossa igreja, com os nossos filhos, com a nossa família. Isso mudou, graças a Deus. Eu falo que se de todos os ganhos, se eu pudesse escolher um só, seria esse, né? Mas quando a gente fala, né, de vida próspera, a gente não fala da questão financeira somente, né? Não é o financeiro que move, mas é aquilo que move, que nos faz prósperos, né? Felizes, que nos dá essa essa plenitude, né, de viver quem a gente é nas 11 áreas da nossa vida, né? Então, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas vocês falam de prosperidade, vida próspera", mas é isso, é viver a plenitude nas 11 áreas da nossa vida, e que muitas vezes são negligenciadas no dia a dia. Se a gente E para por isso, para olhar para a nossa vida, nós negligenciamos e muito coisas que não podemos negligenciar, né? sim. Então, E, e é engraçado aí, você falar isso, porque todo esse processo, ele começa quando eu consigo identificar a minha identidade. E por isso tudo que a gente está trazendo é o resultado de uma identidade clara. É o resultado de olhar para dentro, porque ninguém ama o outro sem se amar. Primeiro eu me amo para amar o outro. Primeiro eu me respeito para respeitar o outro. Primeiro eu cuido da minha saúde para cuidar do outro. Ou seja, o autoconhecimento, ele traz clareza. E de claro, forma intencional, você escolhe olhar para as áreas da sua vida de forma clara, de forma sincera,
para que você saiba de fato quem você é. E existem ferramentas inúmeras ao longo, mesmo ao longo dos nossos cursos, das nossas palestras, né, amor? A gente aplica ferramentas sempre que a gente vai, para que a pessoa comece esse processo de autoconhecimento de forma profunda, de forma clara, de forma intencional mesmo, para que ela possa usufruir do seu propósito, mas depois de entender a sua identidade. Sabe o que é interessante? É que, assim, muitas pessoas não sabem que elas não sabem quem elas são, né? Porque está pautada naquilo que ela faz. E eu mesma, né, quando eu comecei nessa jornada, eu tinha certeza absoluta de quem eu era. Né? Eu tinha total certeza, eu falava assim, nossa, eu sei que eu sou, imagina, falar esse negócio de autoconhecimento, ai, o que é isso? O que é identidade? Eu sei quem eu sou enfermeira, né? Eu sou enfermeira, eu sou isso, sempre vem aquilo que sempre veio na minha mente primeiro, aquilo que eu fazia, né? Tudo que eu fazia. Então, e outra coisa, me sentir útil pelo que eu fazia. Né? Então, assim, eu não conseguia falar não. Muitas vezes eu não queria ir num lugar, mas não, eu vou, porque senão o que a pessoa vai achar? Vai achar que eu não gosto dela, vai achar que... Sempre assim, ela não vai gostar de mim, vai ficar chateada comigo, por conta do quê? De várias coisas lá de trás, né? Então, às vezes a gente não percebe que a gente tem essa deficiência na nossa identidade. E eu gosto de falar, né, Ismael, assim, no decorrer da vida, eu falo que a gente é como uma casa, né, que é construída. O arquiteto faz aquela casa maravilhosa, né? Então ele coloca paredes, azulejos, tudo que é importante naquela casa, né? Materiais, ele faz aquela construção maravilhosa, né? Nós somos que nem uma casa em construção, né? A gente constrói. Quando a gente está pronto, que a gente nasceu, que a gente viu aquela casa linda, maravilhosa. No decorrer do tempo, essa casa vai se desgastando, né? Ela vai danificando a parede, vai danificando o chão, vai quebrando uma coisa ou outra, e a gente vai colocando materiais e reformando essa casa com materiais sem chamar o arquiteto originais, né? E nem consulta o arquiteto original, né? A gente vai colocando um monte de materiais, e eu brinco até nas palestras, né? Que são os post-its que a gente vai colocando, né? Na nossa construção que era original, ela passa a não ser mais original, né? Passa a ser puxadinho. Os nossos puxadinhos, nossas reformas, que são o quê? São as coisas que são isso que a gente falou, né? A comunicação que a gente recebeu, que gerou um pensamento e um sentimento, são as nossas crenças, né? Coisas que a gente viveu no passado, coisas que a gente ouviu dos nossos pais, dos nossos amigos, nossos familiares, das autoridades familiares, né? Próximas. De repente você pode estar pensando aí, poxa, mas o que será que eles... Na prática, como que isso se traduz na minha vida? Eu vou dar um exemplo para você. Você já ouviu algo assim? Homem nenhum presta? Ou você já falou isso? Isso vem de crenças, lá de trás. Mulher é tudo interesseira. Você já ouviu essa frase? Você já ouviu uma frase assim dos seus pais? Na volta a gente compra? Você já ouviu algo assim? Dinheiro não dá em árvore? Uhum. Percebe que são frases que estão no nosso cotidiano e que influenciaram o nosso emocional, a nossa comunicação. E cada vez que essa frase foi dita, foi sendo guardado. Quando era pequenininho, lá atrás, principalmente até os 8, 10 anos de idade. E hoje, embora nós não tenhamos consciência de todas as crenças, né, as ideias que estão martelando dentro da nossa mente, essas ideias, elas exercem força profunda para os nossos resultados. Exatamente. E coisas, né, às vezes é uma coisa que nem eu falo para vocês, né, que eu dei o exemplo, meu pai, ele falava com uma super boa intenção, né, você arraspa do tacho, nós arraspa do tacho, e isso não é uma coisa ruim, mas que gerou um pensamento ruim, que gerou um sentimento ruim, e que fez com que eu agisse de forma, né, como eu agia, né? Eu queria me destacar, queria me sentir importante, queria me sentir vista,
né? E quantas coisas acontecem, né, na nossa infância, rejeição, o abandono. O abandono não necessariamente, né, é você abandonar nunca mais o seu filho, mas o abandono é você não ter tempo para o seu filho, né? Enquanto eles estão lá em casa, você está o tempo todo no celular, você não conversa, você não tem tempo para conversar, né? Você não tem tempo para ouvir. Então, assim, diversas formas, né? São diversas formas. E às vezes a gente nem percebe, né, amor, o quanto isso impacta, porque o abandono ou a rejeição, ela se manifesta de diversas maneiras, pela crítica, pela humilhação, né, acusando, invalidando alguém, maltratando alguém, tratando com indiferença. Isso tudo vai influenciar na formação do indivíduo, em quem ele é. Exatamente. Não é? Então, a minha dica aqui, né, hashtag fica a dica, é assim, passe, né, por um processo de coaching, passe por um acompanhamento, olhe para a sua vida, né, como estão os seus resultados hoje? Passa por uma avaliação experimental, a gente aplica essa ferramenta na primeira sessão, né, Ismael? A gente aplica essa primeira ferramenta que é o pontapé inicial. É o MAS, né, o Mapa de Avaliação Sistêmica, onde você para olhar a sua vida, né? Não custa, pare. Se você quer ter resultados na sua vida, se você quer melhorar seus relacionamentos, se você quer melhorar na empresa, se você quer melhorar como empreendedor, como empregado, como pessoa, como marido, como esposa, como filho, como pai, gente, faça uma avaliação experimental, né? Faça, olhe para você, se dê essa oportunidade, porque é isso que vai mudar a sua vida, né? Assim, você entender, a clareza é o primeiro passo. Onde eu estou? O que está acontecendo comigo? E para onde eu quero chegar, né? A gente não tinha nada, não tinha visão, não tinha noção. A gente ia vivendo um dia de cada vez. Sabe aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Foi assim a nossa vida. Até então, parei para falar, ué, mas o que está acontecendo, né? Quando você para, você tem clareza, você consegue mudar a rota, né? Por isso que eu falo, meu propósito hoje é cuidar de pessoas que eu amo, mas transformar destinos, ajudar as pessoas a transformar os seus destinos. Por quê? Porque quando você para e você olha, né, onde é que você está, onde é que você... Meu Deus, minha vida está um caos. Gente, tem solução. Para tudo tem solução. É você parar, rever, mudar a rota, né? Traçar ações com metas. E você vai olhar para sempre, para cima e para o alto. É isso sempre, aí. Né? Sensacional, sensacional. Gente, conta com a gente. Nós estamos à sua disposição. Siga os nossos canais, Ismael Lima Coach, lá no Instagram, aqui no YouTube, no LinkedIn, a Giliana W. Lima. Tá? Então, identidade. Identidade é o pontapé inicial para que você possa olhar para um futuro e enxergar prosperidade e abundância na sua vida. E mudanças, gente, acontecem rápido. Aconteceu com a gente. Mudanças acontecem rápido. É isso aí. Valeu, amor. Sensacional. Identifique-se. E é isso aí. Gente, uma ótima noite para todos, uma boa semana, que seja uma semana incrível e abençoada. Amor, obrigado. Beijo grande. Eu que agradeço a oportunidade, boa noite. Entre em contato com a gente, faça uma avaliação experimental. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. É isso aí. Até mais, gente. Valeu! Olá, eu me chamo Adriana, trabalho num conselho de classe. Quando o Ismael me convidou para fazer uma sessão para apresentar o projeto dele de coach, eu fiquei meia com dúvidas, né? Se valeria a pena ou não, mas realmente eu vi o quanto eu estava precisando fazer esse investimento a mim mesma, porque eu estava numa zona de conforto, procrastinando muito, e os 5 meses que nós passamos juntos, aprendi muita coisa, evolui muitas coisas que estavam paradas começaram a andar. Por isso eu recomendo o coach com Ismael, por ser uma pessoa capacitada e bem alegre e comprometida com o que faz.